Olá, crianças do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Vamos lá? Então, vamos organizar o espaço onde vamos estudar e vamos também organizar os nossos materiais. Aquele caderno que você já vem fazendo os registros das atividades, ou uma folha. Tudo bem. Pegue também esses materiais aqui. Observe: lápis de escrever, borracha, lápis coloridos, cola, tesoura e revistas. Se você não tiver revistas, cola e tesoura, não tem problema. Você pode desenhar durante a atividade. Tudo bem? Então tá. Também é importante um espaço para você apoiar na hora da escrita e apoiar os seus materiais. Pode ser uma mesa, uma caixa firme ou um livro. Tudo bem? Então agora a professora Dircélia vai dar alguns minutinhos para fazer o registro da data de hoje e do número da nossa aula e terminar de separar os materiais. Tudo bem? Então eu já volto.
Tudo pronto, crianças? Conseguiram se organizar? Se conseguiram, então vamos começar? E vamos começar relembrando o conteúdo da nossa aula anterior. Vamos lá? Vocês se lembram sobre o que estudamos na aula anterior? Então vamos aqui revisar com a professora. Na aula passada, perguntei para vocês, com quem você costuma conviver? Vocês se lembram disso? Aí nós destacamos aqui, né? Amigos da escola, familiares, professores, vizinhos e muitas vezes amigos do espaço religioso. São pessoas que nós costumamos conviver. Mostrei para vocês também o desenho de algumas crianças que mostraram algumas pessoas que elas convivem. Duas delas, por exemplo, destacaram bastante a família, né? Que são grupos que elas convivem bastante. Depois, eu pedi uma atividade para vocês, a atividade de número 1, que dizia: desenhe algumas pessoas com as quais você convive no seu dia a dia. Você fez essa atividade? Ela está aí no seu material? Desenhou essas pessoas que você mais convive no seu dia a dia? Sim? Muito bem. Se não terminou, também não tem problema. Na sequência você realiza a atividade, certo? Depois nós conhecemos a Carol e a sua família. Olhem no slide. Aqui está a Carol. Aí nós vimos que a família dela é a mãe, a avó e o vô e uma irmã mais nova. Observaram? Essa é a família da Carol. As pessoas com quem ela convive diariamente. Depois, nós também conhecemos os espaços que a Carol frequenta, os grupos que ela frequenta. A escola, os amigos da vizinhança, também tem o grupo de capoeira que a Carol frequenta e o espaço religioso que ela também vai semanalmente. Então, nós falamos o seguinte, olhem no slide. A Carol participa de diversos grupos. Quais são eles? Nós registramos cada um. O grupo da escola, do espaço religioso, dos amigos, da capoeira e também a sua família. Aí, eu lembro que conversei com vocês que, olhem lá, assim como a Carol, todas as pessoas que frequentam esses espaços têm um objetivo em comum. Não é verdade, crianças? Por exemplo, as pessoas que vão à escola, elas têm objetivos em comum? Vamos dar uma olhadinha que eu separei aqui dois objetivos em comum. Vamos ver. As pessoas que vão na escola, elas têm o objetivo de estudar e também de socializar, fazer amigos, conhecer outras pessoas também. Não é verdade? E aqui, as pessoas que vão à capoeira, elas têm objetivos em comum? Que participam de um grupo de capoeira, praticar uma luta, conhecer uma cultura e também exercitar-se. Podem ser alguns dos objetivos, certo? Então, depois eu também pedi mais uma atividade. Vamos ver qual era esta atividade? A atividade número 2 da aula 26. Desenhe um lugar que você frequenta no seu dia a dia. Vimos que a Carol frequenta vários lugares, vários grupos. E você representou um dos lugares que você frequenta em seu dia a dia? Sim? Muito bem. E vocês se lembram que na aula passada a Carol nos convidou para realizar um jogo de tabuleiro? Sim, olhem lá. Lembra que ela falou conosco? Crianças, vamos fazer um jogo de tabuleiro? E pediu, atenção às regras. Vocês se lembram que nós jogamos? Vocês eram um pininho ali, ó, amarelo, e vocês ganharam um super parabéns, porque vocês completaram todos os desafios e ganharam o jogo. Vocês se lembram de tudo isso? Muito bem. Agora, na nossa aula de número 27, nós vamos falar, observem ali, sobre os grupos de convivência. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E olhem só quem aparece aqui no início da nossa aula, a Carol. Então vejam bem, a Carol participa de diferentes grupos e convive com diferentes pessoas. Cada grupo que a Carol participa, ela se relaciona e convive com pessoas diferentes, não é verdade? Já pensaram nisso? Então, esses grupos são chamados de grupos sociais, onde as pessoas se reúnem por conta de objetivos em comum. Olhem aqui algumas características. Cada grupo social partilha de normas, valores, hábitos e costumes
costumes próprios. Os grupos sociais possuem um objetivo comum a todos os seus integrantes. Então, eles participam desse grupo porque eles têm algo em comum. E também é importante nós nos lembrarmos que esses grupos também têm as suas regras. Olhem aqui a imagem de alguns espaços da nossa cidade. São escolas. Aqui essas escolas são grupos educativos, certo? Vamos ver outros grupos da nossa comunidade. Por exemplo, os espaços religiosos, os grupos religiosos, por exemplo. Vamos a mais um. Grupos esportivos ou de lazer. Você participa de algum grupo esportivo ou de lazer? Ou seus familiares? Vamos ver aqui alguns exemplos. Olhem lá. A escolinha de futebol, um grupo de dança, o coral da escola, um grupo de basquete, de balé, enfim, podem ser vários grupos. Tem grupos de corrida, grupos de pedalada, vocês já perceberam? Já observaram? Existem vários grupos que realizam atividades, em comum, certo? Vamos observar aqui também. Grupos da associação de moradores e também de pais que podem acontecer nas comunidades. Aqui uma reunião. Estas pessoas se reuniram com objetivos em comum para melhorar ou a escola dos seus filhos ou o bairro onde moram, enfim, estão por um objetivo em comum. Então, crianças, eu pergunto para vocês, olhem só a questão. Quais são os seus grupos de convivência? Com quais grupos você convive no seu dia a dia? Eu sei, neste momento estamos vivendo uma questão atípica, certo? Estamos mais reclusos em casa, não estamos convivendo com outros grupos além do grupo familiar. Não é? É uma verdade. Mas eu quero que vocês pensem nos grupos que você frequentava antes de tudo isso. Meu filho, por exemplo, o Otávio, frequenta um grupo de Kung Fu. Lá ele aprende uma cultura, aprende uma arte marcial, uma luta. Enfim, neste momento as aulas dele estão sendo online, como esta aula que nós estamos tendo aqui neste momento. Mas ele frequenta um grupo, ele poderia citar este grupo, além do grupo escolar, por exemplo. E você, tem algum outro grupo de convivência? Vamos pensar um pouquinho e fazer uma representação para cada grupo? Então, agora a professora Dircélia deixa aqui para vocês a atividade e dá alguns minutinhos para vocês pensarem e realizarem. Vamos lá!
Então, quais grupos de convivência você destacou aí na sua atividade? Fico curiosa para saber. Será que entre esses grupos está este aqui? Vamos observar. A escola é um grupo de convivência que nós participamos, certo? Então, observem aqui que na escola, olhem lá, com quem convivemos na escola? Convivemos com os nossos amigos, não é verdade? Você fez muitas amizades na sua escola? Sim? Muito bem. Com quem mais nós convivemos na escola? Vamos observar. Olhem só, com os nossos professores, certo? São vários professores. E também convivemos com todos os funcionários da nossa escola. Veja, a professora representou várias pessoas ali para ilustrar. Então, no ambiente escolar, nós convivemos com muitas pessoas, muitas mesmo. Então eu pergunto para vocês, é fácil conviver com tantas pessoas assim? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Olhem na tela. O que é preciso para conviver bem com as pessoas? Então, crianças, será que é preciso ter algumas estratégias para convivermos bem com as pessoas? Vocês se lembram que na última aula falamos muito de regras, não é verdade? Então, as regras são importantes em todos os espaços e nos ajudam, inclusive, a ter um bom convívio nos lugares que frequentamos. Agora aqui eu tenho duas imagens para vocês analisarem comigo. Deem uma olhadinha nessas imagens. O que está acontecendo ali, crianças? Ai, vocês estão compreendendo? Nós temos ali, ó, é uma briga. Sim, todo mundo brigando. Isso é algo bom para acontecer? O que vocês acham? Sim ou não? Não, então vamos colocar um X nesta situação. E ao lado, uma foto. Estas crianças, será que elas estão disputando aquele urso? O que vocês acham? Parece que sim, não é verdade? Então, vamos também colocar um X nessa situação, que ela não é a mais adequada. Para conviver em um grupo, nós precisamos ter tolerância, paciência e o que mais?
O que vocês me dizem? Regras, muito bem. E diálogo. Precisamos conversar bastante para, né, termos um convívio harmônico. Olhem aqui estas outras duas imagens. O que vocês observam ali? Me contem. São crianças conversando, dialogando, resolvendo alguma situação, talvez até mesmo um conflito, resolvendo de uma maneira bem diferente das imagens anteriores, certo? Então isso é bastante importante. Agora, eu pergunto para vocês, olhem aqui comigo, quais são as atividades que você realiza na escola? Bom, na escola convivemos com muitas pessoas, né, temos muitas regras, precisamos ter um bom convívio com todas essas pessoas e lá nós também realizamos muitas atividades. Então, agora, eu quero a sua participação aqui, pode ser? Você aceita? Então vamos lá? Então é o seguinte, a professora vai trazer aqui algumas atividades. E se você realiza estas atividades na sua escola, sabe o que você vai fazer? Olha no slide. Olhem lá. Levantar a mão. Tudo bem? Você topa? Então vai aparecer aqui uma atividade. Se você realiza aquela atividade, ó, levanta a mão, tudo bem? Se você não realiza a atividade, você não levanta a mão. Certo? Então vamos lá comigo, vamos observar. Você realiza essa atividade aqui, vamos lá. Brincar no recreio. Vocês brincam no recreio na escola? Quem brinca no recreio na escola? Então tem que fazer o quê? Opa! Levantar a mão. Vamos lá, olhem lá. Levantar a mão, muito bem. Vamos a mais uma atividade? Vamos lá. Ir ao supermercado. Eu vou ler novamente. Ir ao supermercado. Vai levantar a mão? Você realiza essa atividade na escola? Não? Então, bracinho cruzado aí, tudo bem? Olhem lá, um X, não. Mais uma atividade, vamos ver. Ler e ouvir histórias de livros. Então, crianças, levantaram a mão? Deixa eu ver. Ah, sim, nas escolas nós lemos e ouvimos muitas histórias. E você gosta? Sim? Então olha lá, mãozinha erguida. Muito bem, mais uma. Levar o cachorro para passear? Na escola? Olhem lá. Não, né? Não é comum a gente levar o cachorro passear na escola, certo? Muito bem. Mais uma atividade, vamos ver. Nós fazemos amigos na escola? Sim, fazemos muitos amigos na escola, não é verdade? Vamos levantar a mão? Vamos lá, levantando a mão. E aqui, mais uma. Estudar. Deixa eu ver quem gostava de estudar na escola aí. Muita gente? Tudo bem, vamos levantar a mão, isso mesmo. Tudo bem? Participaram bem legal, gostei. E agora a professora pergunta o seguinte: muitas pessoas trabalham na escola, olhem só, os funcionários da escola, a gente já conversou sobre isso. Então agora eu vou pedir uma atividade para vocês. Vejam lá, atividade de número 2, vamos observar? Pesquise recorte de revistas ou desenhe pessoas que representam os trabalhadores da sua escola. E a letra B, o que esse trabalhador faz? Certo, crianças? Então, nesta atividade, vamos representar os funcionários de uma escola. Mesmo que você tenha acabado de chegar nesta escola e não conheça todos os funcionários, não tem problema. Você vai representar alguns funcionários de outra escola que você já estudou, por exemplo, do CEMEI, por exemplo. Tudo bem? Você pode desenhar, você pode recortar de revistas para representar esses funcionários. Quais são eles? Quais você se lembra? E o que eles realizavam na escola? Tudo bem, crianças? Então agora, alguns minutinhos para vocês.
Então, crianças, conseguiram realizar a atividade? Quais funcionários você representou? Você se lembrou de representar, por exemplo, as professoras e professores, a diretora da escola, de repente? Ou os funcionários da limpeza, que cuidam da organização da nossa escola? Os funcionários que cuidam da alimentação, do lanche? Então, caso não tenha se lembrado de representar todos, não tem problema. Depois você revê a sua atividade, tudo bem? Porque agora eu tenho uma proposta para vocês também. Vejam aqui comigo, é uma sugestão para você fazer oralmente com os seus familiares, uma conversa, tá bom? Então olhem aqui comigo. Vamos então conversar com os nossos familiares sobre a profissão deles. Então eu tenho algumas perguntinhas que são sugestões para você fazer para os seus familiares e conhecer um pouquinho mais da profissão de cada um, tá bom? Então vamos observar aqui, ó. Que tal perguntar: qual é a sua profissão? O que você faz durante as horas trabalhadas? Já teve outra profissão? Não ou sim? Se sim, qual profissão ele já teve? São boas perguntas, né? Para a gente conhecer um pouco mais sobre a profissão das pessoas que moram conosco. Tudo bem? Então fica essa dica. Depois da aula, você tem essa conversa aí. Tudo bem? Agora, vamos finalizar a nossa aula? Vamos lá? Olhem só, a nossa aula de número 27 chega ao fim e vamos lembrar que nela identificamos nossos grupos de convivência, reconhecemos as atividades desenvolvidas pelos estudantes no espaço escolar e também os profissionais que trabalham na escola. Também fizemos as atividades durante a aula, certo, crianças? Então, muito bem. Agora ela chega ao fim, a professora Dircélia se despede de vocês, deixa, olha, um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!